Então, a gente tem aqui a fala de uma das maiores professoras, doutoras, especialistas em avaliação do Brasil, né? Doutora Benigna Vilas Boas, é professora da UNB. A teoria, a abordagem dela foi aqui embasou também, principalmente as diretrizes de avaliação do DF. Eu falo muito sobre essas diretrizes porque é um documento novo, né, para o triênio 2014-2016. Foi publicado em 2 meses, um mês. É um documento que nós acreditamos que nos próximos concursos, né, nesse concurso principalmente próximo, ele vai cair de uma maneira mais aprofundada, porque é a primeira vez que o DF tem diretrizes sobre avaliação explícitas. É um documento que orienta qual vai ser como que deve ser o sentido teórico, conceitual, metodológico da avaliação em larga escala das redes ou da aprendizagem. Então, esse documento está bem embasado, fomentado com as ideias, com a abordagem defendida pela professora Benigna. Ela coloca o seguinte: a avaliação que se diz formativa será sempre da observação do desempenho e do crescimento desse estudante, da criança, em relação a ela mesma. Esse é um aspecto fundamental, em relação a ela mesma, e jamais na comparação com seus pares. Parece uma coisa diferente, nova, mas até esdrúxula, né? Porque assim, nós estamos acostumados a fazer avaliação comparando os alunos entre si, uns com os outros, em relação a níveis de desempenho que a sala tem, né? Essa perspectiva de avaliar os alunos em comparação uns com os outros é uma perspectiva ainda muito atual. Mas lembre-se sempre, não marque em questão de prova, de concurso, com base na sua opinião própria, nem na sua experiência pessoal, naquilo que nós acreditamos que seja hegemonicamente, que acontece a maioria das vezes. A gente pode até pode ser que nas escolas, hegemonicamente, se faça avaliações comparando os alunos uns com os outros. Essa é a prática corrente sobre avaliação. Mas para marcar a questão de prova, você vai marcar com base no que a teoria tem defendido, né? Que a criança deve ser avaliada no percurso formativo em relação a si mesma, com o seu crescimento, como que ela chegou no processo, no início, e como que ela está andando nesse processo, e não em relação às outras crianças. E fazendo agora um caminho inverso, né? Eu comecei pelo meio, pela avaliação formativa. Agora eu vou voltar para o começo, que é a avaliação diagnóstica, né? Que vocês lembram que a avaliação são 3 funções de avaliação, são 3 momentos diferentes, né? Cada um encarna. A diagnóstica, no início, formativa, durante o processo, e a somativa no fim do processo. A avaliação diagnóstica é no início do processo, com o objetivo de constatar quais são os limites, quais são as possibilidades que os alunos têm durante esse processo. Muito importante um detalhe aqui. Eu já vi questões de prova errada. Por quê? Porque dizia o seguinte: a avaliação diagnóstica é aquela que é feita sempre no começo do ano, né? Por que estava errado? Muita gente fez essa questão, marcou certa, né? E não entendeu por que estava errada. No início do processo não é a mesma coisa que início do ano. Se eu começar um processo de ensino de frações em maio, eu faço um diagnóstico em maio. Se em setembro e novembro eu começar um processo de ensino de verbo em novembro eu faço uma avaliação diagnóstica. Então, cuidado com o início do processo com o início do ano. A gente tende a fazer essa ligação direta, mas nem sempre é direta. Então, início do processo de ensino. É quando eu vou começar a ensinar alguma coisa. Eu faço um diagnóstico, uma avaliação diagnóstica para constatar quais são os limites e quais são as possibilidades que esses alunos têm em relação a essa aprendizagem, né? E a avaliação formativa vem em segundo lugar. A função é ensinar e formar. O nome avaliação formativa não é à toa. Façam essa ligação aqui direta entre formativa e formar. Que avaliação é essa avaliação formativa? Por que tem esse nome, formativa? Porque é a avaliação que forma, que ensina. Eu ensino avaliando. Ou melhor, eu avalio ensinando. Enquanto eu estou avaliando, eu estou ensinando. O aluno está aprendendo ao ser avaliado. Quer um exemplo de questão formativa? Quando você faz um concurso público, por exemplo, né? CESP, Funiversa,
alguma banca que seja mais tradicional nesse sentido. Você pega uma questão e você estudou para fazer aquela prova. Aquela prova trouxe questões com o objetivo de te avaliar. É uma avaliação aquilo ali. Só que ao fazer algumas questões de prova, você começa a aprender sobre coisas que você não sabia antes de fazer aquela prova. Você passou a saber ao fazer aquela questão. Que a questão trouxe conceitos, trouxe termos, trouxe assuntos, trouxe conteúdos que você não sabia. A questão te ensinou. Você aprendeu sendo avaliado. Você foi avaliado, que a avaliação é a função principal de uma prova de concurso, é claro, mas você também aprendeu um pouquinho mais ao fazer aquela prova. Isso é avaliação formativa. Isso é questão formativa. É aquela questão, aquela prova, aquela avaliação, pode ser prova, pode ser qualquer instrumento. A gente já até falou aqui dos instrumentos. Qualquer instrumento de avaliação que te ensine enquanto está te avaliando. Que o objetivo não é só te avaliar, é te formar, é te ensinar. Então, isso é avaliação formativa, avaliação que ensina, avaliação que forma, né? Avaliação que não só avalia, mas também mais um momento, mais uma chance que o estudante tem para aprender. E o intuito dela é verificar se os alunos estão alcançando os objetivos. Então, a gente pode perceber aqui que o conceito de avaliação formativa se confunde com o próprio conceito geral sobre avaliação, né? Eu quero verificar se os alunos estão alcançando os objetivos. Então, ela é durante o processo, né? E o aluno conhece seus acertos e seus erros e o professor tem feedback. Então, o professor sabe como é que está acontecendo e pode replanejar a qualquer momento. Lembra que o fato dela ser o tempo todo, durante o processo, não diz que ela é formativa, não. Para ser formativa, ela tem que ensinar, formar. Uma avaliação que o aluno faça e aprenda enquanto está fazendo a avaliação. Não é o fato dela ser feita várias vezes. É uma questão conceitual que é diferente, porque pode ser que aconteça, é muito comum as provas virem com uma situação real ou hipotética sobre avaliação, trazendo uma situação para você julgar se aquilo foi formativo ou não. Então, se a questão de prova disser que o fato de fazer várias avaliações durante o processo já garante o aspecto formativo? Não. O que garante o aspecto formativo é o fato de o instrumento de avaliação, da avaliação em si, formar, ensinar. Tem que ser durante o processo? Tem. Porque se terminar o processo, acabou. Não tem mais o que fazer, né? Se é durante o processo que se ensina, se é durante o processo que se avalia, então a avaliação e o ensino se fundem numa coisa só. E isso é avaliação formativa. Não é o fato de ser várias avaliações juntas que garante o aspecto formativo dessa avaliação, né? Então, ela melhora o professor que faz um replanejamento das suas atividades, do seu trabalho, porque ele vai verificando como é que os alunos estão aprendendo, e também para os alunos também melhora, porque os alunos sabem quais são os seus limites, suas potencialidades, onde é que eles estão nesse sentido, né? Então, o papel da avaliação formativa serve para o professor e para o aluno. Lembrem sempre disso. Na perspectiva passada, anterior, tecnicista, a avaliação incidia só sobre o aluno. A Eluquezzi trouxe essa perspectiva atual, nova, de que a avaliação serve para ambos, para professores e alunos se replanejarem e se reorganizarem em relação ao ensino e aprendizagem. Lembrem sempre disso, né? E aí, por último, nós temos a somativa, porque um dia todo o processo de ensino e aprendizagem termina. Um dia termina. Um dia acaba o processo, acaba o ano, acaba o bimestre, acaba o processo de ensino. E nesse dia que ele termina, eu tenho que fazer uma avaliação para saber quem aprendeu, quem não aprendeu. Então, a avaliação somativa, ela é uma avaliação classificatória, o nome é somativa porque somo resultados para classificar depois. Então, primeiro é somativa, depois classificatória. Somo resultados e classifico aqueles que aprenderam e aqueles que não aprenderam, né? Então, ela é feita no fim do processo, né? Para somar resultados, né? E consiste em classificar os alunos, serve para isso, para classificar os alunos para passagem de uma série para outra, de um ciclo para outro, ou simplesmente para eu saber, não tem que passar para lugar nenhum, mas só para eu saber. Esses aprenderam, esses tiveram resultados e esses não tiveram. Então, é nesse contexto. Tem o seu lugar? Tem.
Tem o seu momento? Claro, que é o fim do processo. Tem que acontecer? Sim, precisa. É uma função que a avaliação tem, mas não é a mais importante, tá? Eu falo isso, repito isso várias vezes, para parecer que só a formativa agora que deve acontecer. Não, a formativa é a mais importante. A diagnóstica do começo e a somativa também tem o seu lugar, também tem o seu momento, também precisa ser evidenciada, né? E aí, LDB, fundamental vocês conhecerem o artigo 24 da LDB, inciso 1º, traz 5 itens, A, B, C, D e E. 5 itens só sobre avaliação. Diz a verificação da aprendizagem, que é a mesma coisa que a avaliação, se dará sobre os critérios abaixo. 5 critérios, A, B, C, D e E. E olha só como que a LDB, ela encarna, coloca, pontua a avaliação. Para a LDB, a avaliação tem que ser contínua. Quando a LDB diz que ela é contínua, ela está dando a ideia de que ela tem que ser formativa, né? A avaliação formativa, que é essa avaliação contínua ao longo do processo. E cumulativa. Quando a LDB diz que a avaliação também é cumulativa, ela está dizendo o seguinte, que a avaliação ela é no meio do processo e também no fim do processo, ou seja, somativa, né? Com prevalência dos aspectos qualitativos. A qualidade, como eu disse para vocês anteriormente, prevalece sobre a quantidade, né? Ou seja, sabe aquele aluno que possui uma qualidade em relação à soma, subtração, operações matemáticas, por exemplo? Ele olha carros de estacionamento e aí ele mexe com moedinhas, ganha moedinhas das pessoas que ele olha o carro, sabe fazer soma, subtração, agrupamento, desagrupamento, faz operações matemáticas, né, com proficiência. Tem qualidade sobre isso. Mas não tem quantidade, que é as notas em sala de aula. O que prevalece em relação à avaliação? A qualidade. Ele sabe em relação àquilo ali. Isso é o que importa. Frações, ele não sabe. O que importa é que ele saiba fazer multiplicar frações, expressões numéricas de frações, ou frações impróprias, frações mistas, ou que ele saiba o que é uma fração. Que fração é meio é um inteiro, parte de um todo, usar fração qualitativamente. É isso que importa para a LDB. Então, a avaliação é o aspecto qualitativo, prevalece sobre o quantitativo. A qualidade tem prevalência sobre a quantidade. Então, a avaliação formativa, que está ligada à qualidade, tem prevalência sobre a quantidade, que é as notas, que é a somativa. A LDB não disse formativa e somativa. Nós interpretamos isso com base nesse pensamento, nessa linha, né? Resultados ao longo do processo, ao longo desse período, também tem prevalência sobre as provas finais, as eventuais provas finais, né? Por quê? Porque, então, com base nisso, nós podemos entender, assim, um aluno que faltou na prova final, não teve nota, então, para poder passar de ano, mas teve bons resultados. Com base nesses bons resultados, ele pode, por exemplo, passar de ano. Ou seja, resultados ao longo do período têm prevalência sobre as provas finais. Então, isso aqui diz bem o que a pedagogia e a didática atualmente pensam sobre avaliação. É com base nisso aqui que a gente vai marcar questões de prova. Por que eu digo isso? Pela minha experiência, 5 anos já aqui do áudio para os cursinhos, eu vejo sempre pessoas que dão aula há muito tempo, principalmente 10, 20 anos, marcarem questões de prova com base nas suas opiniões e experiências práticas, com base naquilo que se vive hegemonicamente. Isso aqui eu sei que muitas escolas, talvez não sei se a maioria delas, não vivem isso aqui. Mas é com base nisso aqui que a prova tem que ser marcada. Tem que se marcar a prova com base no que se espera de vocês teoricamente. Mesmo que na prática, na sua prática escolar, como docente, você não faça isso aqui. Você reprove os alunos se não tiver nota, mesmo que ele saiba do conteúdo. Se lá, resultado final é mais importante que ao longo do período. Mesmo que tudo isso aconteça, que lá a quantidade seja melhor que a quantidade, maior, seja mais importante que a qualidade. Mesmo que isso aconteça, não, né, mesmo que não tenha uma avaliação contínua e tudo mais, ainda assim, você esquece um pouquinho, abstrai desse seu ambiente prático, empírico, e marque a questão de prova com base naquilo que se espera de vocês. Isso é fundamental para qualquer concurso, em qualquer área, inclusive. Principalmente na nossa. Às vezes, nós imbuímos
trazemos muito a nossa prática para fazer questão de prova e é isso que espera de vocês. É isso aqui que espera que vocês marquem na hora da prova, mesmo que isso não aconteça muitas vezes. A LDB também diz que a avaliação dá possibilidade de aceleração. Aceleração para os alunos que estão com fracasso escolar. E os alunos aqui podem ser acelerados, porque avanço é outro conceito. Aceleração é para quem está com fracasso escolar. Avanço é quem está na idade correta, está com 8 anos, no terceiro ano, posso fazer uma avaliação e passá-lo para a série seguinte. Né? Na aceleração, aqui, o aluno está com 10 anos no terceiro ano, está atrasado, então eu vou acelerá-lo. O avanço é quem está na idade correta e que a gente pode fazer a avaliação e passar ele para a série seguinte. Também, a avaliação traz a perspectiva de se aproveitar os estudos que se concluiu com êxito, é claro. Né? Então, dessa perspectiva também. E a avaliação dá a obrigatoriedade de estudos de recuperação. De preferência, paralelo, contínuo, durante o ano letivo, durante o processo de ensino. Né? E cada escola pode fazer, pode organizar essa recuperação. Então, qualquer autor, vocês entendendo esse conceito fundamental aqui de avaliação, em relação à lei atual, em relação à pedagogia atual, não precisa vocês lerem cada um dos autores, né, que vocês conheçam sobre didática e decorar o que cada um falou sobre esse assunto, porque não é produtivo. Entendam o conceito e é bem melhor para se fazer prova de concurso. Com base nisso, então, eu trouxe aqui umas 2 questões que retratam bem o que os últimos concursos têm trabalhado sobre esse assunto. Né? Aqui trouxe um texto, para depois a gente marcar V ou F. Olha só, a avaliação é uma das atividades que ocorre dentro, ou seja, dentro de um processo pedagógico, incluindo outras ações que implicam na própria formulação de objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, entre outros. Sendo parte de um processo maior, a avaliação pode ser formativa ou somativa. Né? Nessa questão aqui não falou a diagnóstica, mas nós sabemos que também a diagnóstica também faz presente. Considerando esse enunciado, marque V ou F. A primeira. A avaliação formativa é utilizada para uma apreciação final. Apreciação final sobre o que o aluno pode obter em determinado período. Né? Tá falso, apesar da gente ter colocado aqui o Fzinho, o Vzinho aqui, mas está falso. Por quê? A avaliação formativa não pode ser simplesmente a expressão final, uma apreciação final. Quando se trata de apreciação final, nós estamos nos referindo à avaliação somativa. A avaliação somativa é aquela avaliação que acontece no final do processo. Tudo estava certo, mas trouxe a avaliação para o final, é uma avaliação somativa e não avaliação formativa. Né? A segunda, a avaliação somativa é utilizada ao longo do processo? Não. A avaliação somativa ela é para somar resultados quando se termina o processo. Então, eu teria aqui que apagar aqui a avaliação somativa e colocar formativa. Aí eu faria a questão ficar correta. Ou seja, a avaliação formativa, ela sim é utilizada ao longo do processo pedagógico no sentido de acompanhamento, desenvolvimento e reorientação dessa aprendizagem. Exatamente o conceito, né, que nós já discutimos aqui anteriormente em relação à avaliação formativa. Próxima. Tanto a avaliação somativa quanto a formativa podem levar a processos de exclusão e classificação na dependência das concepções que norteiam o processo educativo. Corretíssimo. Lembra que eu disse lá no começo que o que garantia a avaliação formativa não era o instrumento em si, prova, trabalho, em grupo, seminário, palestra, seja o que for. Não é o instrumento que vai garantir que a avaliação seja formativa, e sim a intenção, as concepções que norteiam esse trabalho, a intencionalidade, o que se quer, qual o objetivo que esse avaliador quer.
É um objetivo formativo ou um objetivo somativo? É isso que vai nortear. Então, o que norteia a avaliação, que diz que ela é formativa ou somativa, é a concepção desse educador, desse avaliador. E, né, então, ela pode ser, ambas podem ser excludentes, né, ou inclusivas, desde que a concepção desse avaliador norteie esse processo. Ou seja, é de acordo com a intenção de quem avalia. A avaliação formativa, então, está verdadeiro. A avaliação formativa é aquela em que o professor deve estar atento aos processos e às aprendizagens dos alunos, né? Tá certo, apesar desse Fzinho aqui, tá correta, né? A avaliação formativa é aquela em que o professor deve estar atento aos processos e às aprendizagens de seus alunos. Para quê? Para ele se reorientar, ele se replanejar, ele reorganizar a sua prática, modificar o processo. Ele precisa ter esses feedbacks constantes durante o processo, continuamente, de forma sistemática, para que ele reoriente e ressignifique as suas práticas, né? E aí, nesse sentido, nós temos mais uma questão aqui também. Já essa questão eu trouxe aqui para vocês hoje, porque ela é uma questão muito comum hoje em dia, que é quando se traz uma situação real ou hipotética, que aí acabou seu decoreba. Você não tem mais condições de marcar a questão tendo decorado a palavra-chave, simplesmente. Você agora precisa ter entendido o conceito para poder fazer a questão. Porque traz uma fala de uma professora, uma situação real ou hipotética, julgue a situação. Como é que você faz isso? Só com a palavra-chave. Então, fundamental ter entendido o conceito. Pegando o conceito central, você faz qualquer tipo de prova, em qualquer perspectiva, de qualquer autor, porque você pegou o conceito central. Palavra-chave, simplesmente, você só faz a prova que cai aquela palavra-chave, apenas. Olha só essa aqui. Considera a fala dessa professora. Essa cópia é para nota, viu? É para nota e você não está fazendo. Se não terminar quando bater o sinal, você vai ficar na sala, na hora do recreio, para terminar a tarefa. Uma fala muito comum, ainda hoje, com certeza. Quantos de vocês, quantos de nós já fizemos isso e ainda fazemos em nossas salas de aula, né? Então, vamos entender aqui, diante dessa situação hipotética, né, julgue os itens a seguir, de acordo com o que a pedagogia atual pensa, discute a avaliação. Olha só, o papel da avaliação, para alguns estudiosos, consiste em determinar em que medida os objetivos educacionais definidos nas propostas curriculares e nos planos de ensino estão sendo alcançados. Corretíssima. Essa questão aqui, a letra A, é o conceito de avaliação hoje para qualquer autor nessa linha atual. Qualquer autor de didática, o Lucchesi, Ait, o Libânio, Irmã Passos Veiga, a Benigna Vilas Boas, qualquer um dos autores clássicos atuais tratam a avaliação nessa linha aqui. É um conceito de avaliação. Em que medida os objetivos estão sendo alcançados? Corretíssima essa questão aqui, né? B. No episódio relatado, o conflito entre ensinar, aprender e avaliar assenta-se sobre as relações de poder e é sustentado na sala de aula pelo poder de avaliar que a professora tem. Corretíssimo. São as relações de poder que sustentam, são os alicerces do que se avalia e de como se avalia. Então, as relações de poder sustentam, né, essas questões, esse conflito que se tem entre ensinar, aprender e avaliar. Corretíssima. C. A atitude da professora demonstra tanto para os alunos como para os pais que é uma professora preocupada com o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos, né? Falso, claro, porque ela pode até ser preocupada, mas não é a atitude dela que foi relatada anteriormente que diz isso, não. A atitude dela diz que ela está preocupada com a nota, com a cópia, que ele copia aquilo ali, né? E não se ele aprendeu ou se não aprendeu, com a cópia, né? Isso está bem claro. E a D, na situação hipotética, a nota exerce um papel de instrumento de pressão para o cumprimento da tarefa em sala de aula. Certinho. Copie ou então você não vai para o recreio.
é uma pressão que é feita. Então, assim nós terminamos, então, esse módulo de avaliação. Eu espero estar com vocês ainda nos próximos módulos, próximos assuntos, né? Espero ter contribuído para que vocês possam ter ajudado vocês a estudar e a aprender o assunto sobre avaliação. Muito obrigado e até a próxima.